Eu aposto que você usa um aplicativo todo dia. Banco, Instagram, delivery, eu tenho certeza disso. Mas eu não sei se você sabe como isso funciona por trás, como a comunicação entre o seu celular e o servidor funciona. É isso que a gente vai falar hoje. A gente vai dar uma aula um pouquinho sobre a API e como que funciona essa função de essas integrações do sistema em Java, com a linguagem Java. Primeiro eu quero que você faça uma analogia aqui comigo. Imagina um restaurante. No restaurante, a gente tem um cliente, um cardápio, um garçom, a cozinha. E eu quero que você coloque quatro nomes na cabeça aqui. Que você usa quatro, que você tenha quatro coisas em mente aqui. O cliente, ele é o usuário, o cardápio é o front-end, o garçom, a API e a cozinha, o back-end. Tá, João? Mas o que isso tem a ver? Calma, você vai entender. Bom, vamos lá. Eu quero que você imagine um seguinte fluxo. O cliente ele senta na mesa, ele folheia o cardápio, escolhe um produto, uma comida, chama o garçom chega até ele, pergunta o que ele quer, anota, vai até a cozinha, deixa a notinha lá, aí a cozinha vai preparar, fazer toda a preparação, ver se está tudo certo, o que não está, devolve a comida para ele, o garçom volta na mesa e deixa a comida com o cliente. Esse é o fluxo seria o fluxo de um restaurante. E é mais ou menos assim que a API funciona também. Bom, então vamos lá. Primeiro eu quero familiarizar você com dois nomezinhos: o front e o back-end. O que é front-end? O que é back-end? Bom, vamos lá. O front-end, ele seria tudo aquela parte visual, tudo aquilo que está na frente. Imagina uma parede, é o que está na frente, é o que você vê. Então, um site, um app, uma tela de um totem, tudo isso que você consegue encostar, manipular, tudo isso é o front-end. E o back-end é o que está atrás do muro, é o que está atrás da parede. Você não enxerga, é o que funciona por trás, mas é o que faz tudo, todas as engrenagens funcionarem. A gente não enxerga, mas é assim que funciona. Um exemplo claro é os rios do Instagram. No Instagram a gente tem a mecânica de rios, que a gente consegue assistir vídeos com ele. E tem as curtidas. Bom, os rios eles seriam front-end, é o que a gente assiste. Já as curtidas, aquele númerozinho que aparece em cada curtida e chegar a curtida na conta do criador do vídeo, tudo isso é o back-end que realiza, né? Agora eu falei de front, eu falei de back, mas o que é API? Bom, API é aquilo que faz a conversa entre o site e o servidor. Ele é muito importante. E normalmente esse pedido é feito via internet. Como que funciona? Você tem um computador, o computador passa esse pedido para a internet até o servidor e aí depois volta. Aí do servidor essa mensagem volta para a internet e depois volta ao computador. Mas beleza. Mas como que o meu computador sabe aonde está o servidor, onde está esse endereço? É simples. Chama endpoints. O que são endpoints? O endpoint é um verbo com um caminho que vai indicar para o seu computador, para a API na verdade, pelo seu computador, para onde essa mensagem tem que ir para depois voltar para o meu computador. O verbo, ele basicamente vai dizer o que o seu computador quer que faça, quer que o servidor faça, o back-end faça. E o caminho é para onde é esse destino, como se fosse um delivery, o entregador está indo entregar na sua casa, ele tem o seu endereço. Bom, para isso a gente tem alguns verbos, né? Alguns verbos padrões: get, post, put e o delete. Eu vou dar um exemplo com post. Eu chego e faço um pedido. Então, eu vou fazer um post. Por quê? Porque eu quero adicionar aos meus pedidos aquele, aquele alimento que eu quero comer, né? Aquele que eu estou pedindo no restaurante. E aí eu vou dar o endereço da cozinha. No caso, restaurante.com/pedido, né? Que é onde vai fazer essa função de adicionar o pedido. Bom, beleza. Mas eu cheguei, eu falei pro garçom, ó, eu quero comer lasanha. Mas como que o garçom chega a informação? Ele vai de um em um falando, decorando na cabeça dele para falar na cozinha? Não.
ele vai pegar e vai anotar num papelzinho, exatamente como a API também faz. Normalmente o mais comum é usar o JSON. Você fala assim, caramba, o que é JSON? JSON é um arquivo de texto extremamente leve que ele é utilizado para transportar informação. Ele é muito usado justamente por ser leve e ele é compatível com várias linguagens de programação que você consegue passar ele para um meio que a linguagem consegue entender, depois voltar para JSON e depois passar de novo. É um negócio super simples de fazer. Eu dei um exemplo aqui com um pedido que um cliente chamado Pedro fez. Ele pediu uma lasanha e ele só quer uma. Vai chegar esse arquivo, a API vai pegar esse arquivo, vai mandar para o back-end e o back-end vai processar isso e realizar o pedido do cliente. Mas como que isso funciona na prática? Até agora eu só estou usando a analogia do restaurante. Bom, tem uma framework muito popular em Java, que chama Spring, que faz exatamente isso que a gente quer. Essa integração do garçom, do cliente com o garçom, com, enfim, a cozinha. E depois o banco para salvar esses dados do cliente, esses pedidos do cliente. Bom, o Spring é uma ferramenta que faz tudo isso que eu estou falando aqui automático. Ele já gera toda essa organização automaticamente. Isso é um negócio que ajuda muito. Ele já cuida das conexões, das rotas, dos objetos, né? E ele usa para isso annotations, que é um negócio do Java. E ela tem uma estrutura padrão. A estrutura padrão do Spring é ter um controller, um service e um repository. Aqui no fluxo ainda tem um banco de dados, mas o banco de dados é para onde é o que o repository conversa. O repository ele manda o pedido para o banco, ele manda aquele objeto, ou tudo que está na sua requisição para o banco, né? Mas não necessariamente tem a ver com Spring, né? Vamos lá. O que é o controller? O controller é como se fosse o garçom. O controller faz parte da API. Ele recebe o pedido e ele envia a resposta. Para quem? Para o service. O service, por sua vez, ele é como se fosse a cozinha. Ele confere as regras, ele confirma os dados, ele vê se está tudo certo. É nele que fica a lógica. E o repositório ele arquiva os pedidos. Ele pega as notinhas do garçom e ele guarda no banco de dados. Ele consegue manipular o banco de dados, salvar, buscar, enfim. E o banco de dados é o lugar do sistema onde são guardadas as informações. E então, a gente entendeu aqui que num caminho completo, o usuário ele manda para o front manda para a API manda para o service processa, vê se está tudo certo, manda para o repository depois manda para o banco e depois tudo isso volta para uma resposta para o usuário, se deu certo, se deu errado, se encontrou, se não encontrou. Bom, então no fim das contas você percebe que é tudo uma conversa. Você pede, o sistema devolve. Você pede, o sistema responde. A gente usa isso com Java e eu expliquei aqui com Java, com Spring, que tem toda uma organização para te ajudar, para ajudar o programador a fazer todo o sistema. Bom, e agora você sabe que não é mágica, não tem mistério, é tudo lógica, né? E tudo faz sentido e está tudo alinhado. Espero que você tenha gostado da aula, foi muito legal dessa aula. Eu gastei um tempo fazendo todos os materiais e valeu cada minuto, cada segundo que eu gastei. Muito obrigado a todos, valeu por assistir, até a próxima. Um beijão.